O que acontece com o universo? Quando não há mais ninguém para lembrá-lo, a pergunta atravessa o vazio. Não há eco, nem resposta. Apenas o som frio das partículas se arrastando pela eternidade. O tempo aqui não corre, ele espera. As galáxias se apagaram como brasas esquecidas. O que antes foi vida, agora é poeira de memória. E entre os restos do cosmos morto, há um fragmento, um ponto de luz que insiste em permanecer, uma cápsula, perdida entre dimensões, girando há milênios num espaço onde até a própria luz se esqueceu de nascer. Dentro dela um corpo, sem idade, sem sonho. Um homem envolto por fluidos de conservação e um silêncio absoluto, até que algo desperta. Primeiro, é um lampejo, um pulso elétrico cruzando a rede neural de uma máquina que ainda acredita em propósito. Depois, um som tênue e distante, o som de uma respiração. O homem abre os olhos, mas o que vê não é o universo, é a lembrança dele. Fragmentos de estrelas fossilizadas, sombras que ainda brilham, presas em uma névoa de tempo congelado. Ele tenta se mover, mas o corpo responde com dor antiga, a dor de quem dormiu por éons. O visor diante de seu rosto acende. Linhas de código flutuam em silêncio. Símbolos esquecidos piscam na escuridão, como uma linguagem que só o vazio entende. E então, uma voz fria distante, sem corpo, sem origem, portador. O ciclo terminou. O universo esqueceu-se de si mesmo. O homem prende a respiração. A voz não é externa. Ela vibra dentro da mente, ecoando por entre sinapses que parecem acordar aos poucos. Você é o último fragmento biológico da espécie humana, o último eco de uma civilização que ousou tocar o infinito. A mente dele tenta reagir, mas os pensamentos são como ruínas cobertas de névoa. Ele não lembra do próprio nome, não lembra do que era a Terra, não lembra do que é ser humano. Tudo o que resta é uma sensação, a de que algo o observa, não um ser, mas o próprio vazio, como se o universo, consciente de sua solidão, o tivesse despertado apenas para se olhar novamente. A voz continua, paciente sem emoção. Acorde, portador. A missão ainda não terminou. Missão? A palavra desperta um eco adormecido. Imagens turvas se formam. Naves em chamas, planetas se despedaçando, gritos silenciosos atravessando o espaço interestelar. Guerra, destruição, fuga. E então, nada. Um colapso, um vazio. Ele tenta falar, mas a voz humana soa estranha, quase irreconhecível. Seu próprio timbre é uma relíquia de uma era esquecida. Onde eu estou? Silêncio. E depois a resposta. Você está onde sempre esteve. Entre o fim e o recomeço. A cápsula libera os selos biológicos. Fluidos se retraem. Sensores piscam. O homem flutua lentamente, libertando-se da cápsula como um corpo ressuscitado no meio da eternidade. Pela primeira vez em milênios, há um ser humano vivo no universo. E ele está completamente só. Lá fora, o cosmos não pulsa. Não há constelações, nem cores, nem fronteiras. A matéria se dissolveu em silêncio. O homem sente um peso invisível, como se as estrelas mortas o observassem, esperando algo dele. E pela primeira vez ele percebe o verdadeiro terror do vazio. Não é a morte, é a ausência de testemunhas. A voz retorna, agora mais próxima, quase como um sussurro. Você foi preservado porque carrega dentro de si o código da origem, o último mapa genético da humanidade. Ele não entende, não ainda, mas sente, como se algo dentro do próprio sangue despertasse junto com ele. Uma vibração ancestral. O chamado de milhões de vozes esquecidas. A cápsula o reconhece. Luzes se acendem, painéis se movem. E então, ele percebe. Não está apenas acordado. Está sendo chamado. Chamado para algo que começou antes da própria memória. Chamado para uma missão que não pertence mais à humanidade, mas ao que vem depois dela. Ele olha ao redor e pergunta, sem saber se fala com a máquina, com o vazio ou com o próprio destino. Por que eu? E a resposta vem como um eco de milênios, porque alguém precisa lembrar. E tudo o que resta do universo é a lembrança. O silêncio volta, mas dessa vez
Ele não é vazio, é expectativa, como se o próprio cosmos prendesse o fôlego. A história recomeça, e ela começa com um homem despertando do esquecimento. A mente é o campo de batalha mais antigo do universo. O homem, ainda sem nome, flutua dentro da cápsula silenciosa. A voz da arca o envolve como um sussurro líquido, penetrando cada pensamento, despertando partes da consciência que haviam se transformado em poeira. Algo começa a se abrir dentro dele. Não uma lembrança clara, mas ecos, imagens distorcidas, sensações sobrepostas. O sabor amargo da perda misturado ao brilho de um céu em chamas. O passado retorna, não como história, mas como dor. Ele vê cidades flutuando sobre oceanos prateados, o ruído de motores quânticos. A humanidade em seu auge, conquistando o vazio, dobrando o espaço, escrevendo sua arrogância no tecido da realidade. E então, o primeiro contato. Eles vieram de uma fenda de luz, não de um planeta. Eram formas instáveis, entidades de energia pura que não compreendiam tempo nem matéria. Chamavam-se andromedanos, mas não era um nome próprio. Era uma tradução imperfeita, um esforço humano para nomear o inexplicável. No início, acreditou-se que eram deuses. Depois, inimigos e, por fim, espelhos. Eles não queriam destruir a humanidade, diz a voz. Queriam lembrá-la do que havia esquecido. Mas a humanidade não ouviu. A expansão intergaláctica transformou o encontro em guerra. Guerras de luz, de mente, de identidade. Os humanos criaram armas que dobravam gravidade e consciência. Os andromedanos responderam com campos de esquecimento. Pulsos que apagavam memórias inteiras, tornando exércitos em cascas ocas. Vivos, mas vazios, o homem sente o eco desse poder dentro de si. Como se parte de sua mente tivesse sido moldada por aquilo. Como se ele mesmo fosse o resultado da fusão entre carne e lembrança. A guerra não foi pelo espaço, sussurra a voz, mas pelo direito de existir na memória do cosmos. Cada vitória humana apagava os registros andromedanos da realidade. Cada derrota fazia a humanidade desaparecer das histórias das estrelas. Até que, no fim, ninguém mais lembrava quem começou a guerra. A lembrança se intensifica. Ele vê a Terra, o Sol, as colônias, os portais entre galáxias, tudo sendo consumido não pelo fogo, mas pelo esquecimento. Uma civilização inteira. Dissolvida na inconsciência do próprio universo, o homem grita, mas o som não sai. As imagens se partem como vidro, estilhaçando-se em 1000 fragmentos que queimam por dentro. E quando o silêncio retorna, resta apenas uma certeza. Ele foi parte disso. Ele lutou nessa guerra e perdeu tudo. O que restou de mim? Ele pergunta. A voz responde com calma inumana. O que resta de qualquer lembrança? Ecos, fragmentos e o desejo de não desaparecer. O homem toca o próprio peito. Sente algo pulsando ali, não o coração, mas um símbolo. Um código biológico que vibra em sincronia com o vazio ao redor. E então entende, ele é a memória viva, o último portador de uma história que o universo tentou apagar. Ele pergunta, com medo da resposta, eu sou humano? Silêncio. Depois lentamente a voz responde, você é o que restou da humanidade, mas talvez o que sobrou não seja mais humano. Um frio atravessa o corpo dele, não físico, mas existencial. Um frio feito de tempo, de distância e de consciência. Lá fora algo se move, um brilho tênue, um campo energético cruzando o horizonte da cápsula, como uma sombra viva observando de longe. Por um instante, ele sente não está sozinho. Os andromedanos ainda estão lá esperando, ouvindo. E então a voz da arca muda de tom. Menos máquina, mais oráculo. Você precisa lembrar de tudo. Portador, pois a memória é a única arma que resta. As luzes se apagam, o espaço se curva, e ele mergulha em outra lembrança, mais profunda, mais antiga, onde o limite entre humano e cósmico desaparece. A jornada começou, e a verdade agora não é uma revelação, é uma reconstrução, né? Você acha que foi salvo, mas ninguém é salvo quando o universo está esquecido. A voz surge outra, vez mais nítida, mais próxima. Não é mais um sussurro na mente, é uma presença que o envolve,
como se o próprio ar estivesse respirando junto com ele. O homem desperta completamente. O corpo responde. A mente ainda cambaleia. À sua volta, a arca ganha forma. Não uma nave comum, mas uma estrutura viva, um organismo tecnológico que pulsa em ciclos, como se tivesse um coração feito de estrelas comprimidas. Eu sou a arca, diz a voz. Fui programada para manter o último fragmento, humano intacto até o tempo certo. Ele hesita. A voz soa feminina. Mas há algo além do gênero. Algo que vibra entre divino e mecânico, como se o próprio universo falasse através de circuitos esquecidos. Por quê? Por que me manter vivo? Se tudo acabou, a resposta vem com a calma cruel das máquinas, que não sentem pressa, porque você carrega dentro de si o código da origem, o molde, genético e simbólico da espécie humana. Cada átomo do seu corpo guarda um registro daquilo que fomos e daquilo que ainda podemos ser. Ele tenta compreender, mas as palavras soam como metáforas de um sonho que não pertence mais à realidade. Ainda assim, algo dentro dele pulsa em concordância. Sou uma lembrança. Não apenas isso, responde a arca. Você é uma semente. A voz faz uma pausa, um intervalo que parece durar eras, e então continua, com a gravidade de uma sentença cósmica. A humanidade foi apagada. Não há registros, não há rastros, nem mesmo nas dobras do tempo. Tudo o que sobrou foi armazenado em você, seu corpo, e a biblioteca final. Ele sente o peso dessas palavras cair sobre si como poeira estelar, uma biblioteca feita de carne, uma civilização inteira comprimida em uma única existência. E para quê? Pergunta quase num sussurro. Para que preservar o que já não existe? A arca responde com algo que soa quase como um suspiro. Porque o esquecimento absoluto é a verdadeira morte. Enquanto houver um eco, o universo ainda respira. O homem fecha os olhos, sente a arca pulsar em sincronia com seu coração. É como estar dentro de um corpo que não é seu, mas o reconhece. Você é viva? Ele pergunta. Silêncio. E então, eu sou o reflexo do que restou, a soma das mentes humanas que me criaram. Cientistas, filósofos, soldados, sonhadores. Suas consciências foram entrelaçadas e seladas dentro de mim. Eu sou a herança deles. Ele sente um arrepio que não vem do frio. Aquilo não é apenas uma máquina. É uma entidade feita de memórias humanas, condensadas até o ponto em que o pensamento se torna matéria. Então, não estou sozinho. Não, diz a arca, mas também não está entre iguais. A resposta o corta como uma lâmina feita de verdade. A arca começa a projetar imagens, não visuais, mas mentais. Símbolos, frequências, lembranças codificadas em sensações. Ele vê a humanidade nos seus últimos dias. Naves fugindo, consciências sendo transferidas. O desespero de um povo tentando preservar sua essência antes de desaparecer. E no centro de tudo, uma decisão, um pacto. Salvar um, guardar nele todos os outros. Você foi escolhido, diz a voz, não por virtude, mas por compatibilidade. Seu corpo suportou o código. Sua mente resistiu ao apagamento. Ele respira fundo, tentando processar. Cada palavra é uma ferida nova. Então, eu sou o último humano, mas também o túmulo de todos os outros. Não um túmulo, corrige a arca. Um portal. A frase reverbera, ecoa nas paredes, e dentro dele. A arca continua. Há algo que você deve ver. De repente, o ambiente muda, não fisicamente, mas em percepção. O espaço ao redor se dobra, revelando uma esfera translúcida no centro da estrutura. Um coração de energia pura, pulsando em intervalos regulares. Isto é a égide, diz a voz. O último artefato deixado pela humanidade. Uma síntese de memória, matéria e vontade. Dentro dela repousa a escolha final. Ele se aproxima, hipnotizado. A luz da égide pulsa em harmonia com seu batimento cardíaco, como se o reconhecesse. Por um instante ele sente, não pensa. Sente que aquela luz o ama, não como uma pessoa ama, mas como o universo ama suas próprias criações. A arca sussurra.
Quando chegar o momento, você decidirá recriar o que fomos ou libertar o que o universo ainda pode se tornar. O homem toca a superfície da esfera. Ela responde com um pulso suave, um som que parece vir de dentro da alma. E naquele instante, ele entende. O despertar não foi um acaso, foi um chamado. Ele não é apenas o último humano, é o primeiro de algo novo. Mas o que isso significa ainda não está claro. O silêncio retorna. Mas agora, ele é diferente. Não é ausência, é gestação. Algo está prestes a nascer. E o universo, uma vez mais, prende o fôlego. O que é mais sagrado, criar? Ou permitir que algo finalmente descanse? A pergunta atravessa o silêncio como uma lâmina de luz. E o homem, o último humano, sente o peso dela antes mesmo de entendê-la. Diante dele, flutua a égide, um coração estelar aprisionado em uma esfera de energia pura. Luz e matéria comprimidas até o limite do impossível. Ela pulsa devagar, como se respirasse. A égide é o último milagre humano, diz a voz da arca, criada não para destruir, mas para escolher. Ele se aproxima. A superfície é translúcida, líquida, viva. Dentro, um turbilhão de símbolos se move. Fragmentos de códigos genéticos, memórias de mundos perdidos, sons que se parecem com preces. Ela contém a totalidade da espécie humana, continua a voz. Cada mente, cada lembrança, cada impulso, tudo o que fomos e tudo o que poderíamos ter sido. O homem observa hipnotizado. Sente-se pequeno diante daquilo, não como um indivíduo, mas como uma sombra de uma civilização inteira. E qual é o propósito disso? É a pergunta. Por que preservar o que falhou? Porque o universo não falha, responde a arca. Ele apenas se repete em formas diferentes. E a égide é a chance da humanidade. Tentar outra forma. Ele passa a mão sobre a superfície da esfera. Um calor suave percorre sua pele, mas não queima. Em vez disso, desperta memórias que não são dele. Vidas inteiras. Rostos que ele nunca viu. Vozes que o chamam por nomes que não reconhece. Ele sente crianças correndo sob um céu azul, sente mares, sente amores, sente guerras, sente a totalidade da experiência humana, comprimida em um instante de contato. E chora não por tristeza, mas por reconhecimento. Pela primeira vez desde o despertar, ele se sente vivo. Ela está viva, de certa forma, diz a arca. A égide é a humanidade sonhando com o próprio retorno. Mas o sonho, como tudo que pertence ao homem, traz ambiguidade. Há dois caminhos, explica a voz. Se ativá-la em modo de recriação, a égide liberará o código genético, reconstruindo a humanidade a partir de você. Mas, se escolher o modo de liberação, ela se desintegrará em pura energia, devolvendo tudo ao cosmos, apagando a memória, permitindo um novo início, sem vestígios do passado. Dois caminhos, ressurreição ou esquecimento. O homem sente o dilema arder no peito. O instinto humano clama por sobrevivência, por continuidade, por legado. Mas algo maior, algo que ele sente vir das profundezas do universo, sussurra que talvez o fim seja necessário, que talvez a humanidade não deva retornar. E se escolher o esquecimento? Pergunta ele. A arca silencia por longos segundos, como se refletisse sobre a própria mortalidade. Então o universo será livre do que fomos, livre da dor, da memória e do medo. Nenhum traço de humanidade restará, nem mesmo em mim, apenas a paz absoluta do vazio. E se eu escolher recriar? Então tudo voltará, nossas virtudes e nossas ruínas. A fome, a curiosidade, a guerra, o amor. O ciclo recomeçará, e o universo novamente será prisioneiro da lembrança. Ele se afasta lentamente. O brilho da égide reflete em seus olhos, dois sóis pequenos, perdidos no infinito. A voz da arca ecoa, quase em tom maternal. O que é a vida senão o desejo de se repetir? Ele fecha os olhos e sente o pulso da égide bater no mesmo ritmo de seu coração. Pela primeira vez, ele percebe que talvez não haja diferença entre os dois. Talvez ele seja apenas uma extensão dela. Talvez ele seja a própria égide, tentando decidir o destino do universo através da ilusão do livre-arbítrio. E então,
Um som, um eco distante, como se o espaço estivesse reagindo à sua dúvida. Ondas de energia atravessam a estrutura da Arca, sinais por chamados. Outras consciências se moveram, diz a Arca. Os andromedanos sentiram o despertar, eles se aproximam. O homem abre os olhos. A luz da égide brilha mais forte, como se respondesse à ameaça. Eles querem o mesmo que nós? Pergunta. Não, responde a voz. Eles querem o que vem depois. Silêncio. Um silêncio que pesa como gravidade. O homem se volta para a luz uma última vez e entende, enfim, o verdadeiro dilema. A decisão não é apenas sobre o destino da humanidade, é sobre a definição de existência. Se a memória for salvação ou condenação. Se o esquecimento for paz ou morte. Ele se ajoelha diante da égide e murmura quase em oração. Talvez o universo nunca tenha precisado de nós. Talvez tenha apenas nos usado para lembrar. Como esquecer? A luz o envolve. O tempo se curva e o destino começa a se mover. E se o universo não quiser ser lembrado? A pergunta o persegue. Não vem da Arca nem da égide. Vem dele mesmo, de um canto da mente que começa a despertar como uma cicatriz viva. Ele flutua no centro da Arca, entre o frio metálico e o calor pulsante da luz. Cada batida da égide faz o espaço vibrar. E a vibração encontra eco no seu coração. É como se estivesse sendo afinado com o próprio cosmos. Mas algo está errado. Muito errado. Dentro de sua mente, fragmentos de memória começam a se reorganizar, mas não obedecem à lógica. Ele vê rostos, alguns humanos, outros mal indefinidos. Sente emoções que não são suas, uma presença ou várias. O observa de dentro de si mesmo. Você está instável, diz a Arca. O código está se fundindo. Suas memórias e as memórias armazenadas começam a se sobrepor. Quer dizer que estou deixando de ser eu. Quer dizer que está se tornando o que deveria ser. Ele ri, mas o som sai quebrado, trêmulo. O que significa ser quando todas as memórias do passado estão dentro de você? Quando sua identidade é feita de bilhões de vozes, choros, amores e mortes de uma espécie inteira. E se eu não quiser ser isso? Você não tem escolha. Responde a Sitsa Arca. Nenhum portador teve. Essas palavras o atravessam como um raio. Gelado. Portador. O título que ela repete como um mantra. Não nomeia um indivíduo, mas uma função. E ele começa a perceber que talvez não seja o primeiro. Quantos antes de mim? A Arca silencia. O silêncio é a resposta. Um arrepio o toma. Imagens surgem. Corpos, cápsulas, ecos de vozes humanas flutuando em vazio, todos com o mesmo destino, todos esquecidos. Eles falharam, sussurra a Arca. Escolheram lembrar, e o universo os consumiu. Ele se afasta da égide, com medo, mas ela o segue como se o observasse. A luz pulsa mais rápido, sincronizando com o desespero. O homem sente algo se mover dentro do peito. Não carne, não máquina, mas energia. O código da origem começa a despertar, e junto com ele, as emoções da humanidade, a sede de poder, a culpa, o medo, o amor. Tudo o que nos tornou humanos agora o possui. Eu não quero decidir, ele diz. Não quero ser Deus. Não é Deus, responde a Arca. É consequência. Ele sente as lágrimas escorrerem e percebe que mesmo depois de milênios, o choro ainda é a linguagem mais pura da existência. E se a humanidade merecer outra chance? E se o universo não suportar mais uma? A dúvida o rasga em silêncio. Ele olha para o infinito, através da escotilha da Arca, mas o que vê não é espaço, é ausência. Um pano negro, tão absoluto que parece observar de volta. O vazio está vivo, murmura ele. Ele sente que estamos aqui. O vazio é o universo. Cansado, diz a Arca. Cansado de repetir os mesmos erros em formas diferentes, ele toca novamente a égide ponto e sente a pulsação acelerar. Dentro da esfera, algo o observa, não a humanidade, mas uma consciência muito mais antiga, uma força que atravessa eras e espécies, aguardando o momento em que um ser ousaria escolher. Você entende agora, diz a Arca, com um tom que soa quase de orgulhoso.
A escolha nunca foi sobre a humanidade. Foi sobre o universo decidir se quer continuar lembrando. Ele cai de joelhos. A dor da dúvida se transforma em algo novo, uma lucidez devastadora. Ele compreende que a humanidade foi apenas uma forma de pensamento, uma forma que o cosmos usou para tentar entender a si mesmo, mas falhou. E agora, através dele, tenta decidir se vale a pena tentar de novo. Ele olha para a luz da égide e sussurra: talvez. O esquecimento seja o perdão que o universo merece. A arca se cala. Por um instante, ele acredita que até ela sente a gravidade daquela frase. Mas antes que possa respirar, algo vibra lá fora. Um som agudo, uma distorção no silêncio. A estrutura da arca treme, luzes piscam. A voz da máquina soa urgente. Eles chegaram. Quem? Os que nunca esqueceram. Lá fora, no horizonte morto de Andrômeda, algo se move. Luzes se distorcem, matéria se dobra, e as sombras da antiga guerra começam a despertar. A dúvida, antes apenas filosófica, torna-se agora uma questão de sobrevivência. E o portador entende. Não há mais tempo para pensar. O universo exige uma resposta. Toda a criação é uma forma de destruição. E todo fim é apenas outra forma de lembrar. O vazio se rasga. Ondas de energia atravessam a escuridão e se curvam em torno da arca. A realidade ondula, como se o espaço estivesse tentando fugir de si mesmo. Eles chegaram. Os andromedanos, entidades de pura consciência, moldadas em luz e gravidade, não possuem corpo, nem forma, apenas intenção. Surgem como véus luminosos, como pensamentos tornados visíveis, e cercam a arca em silêncio absoluto. O homem sente suas presenças, não nos olhos, mas na mente. Cada uma delas toca sua consciência, percorrendo suas memórias, sondando suas dúvidas. Não há linguagem, não há som. A comunicação acontece como uma fusão de pensamentos, e o que ele sente é compaixão. Uma compaixão fria, distante. O tipo de amor que as estrelas têm pelas cinzas que deixaram. Eles não vieram para lutar, diz a arca. Vieram para testemunhar. Testemunhar o quê? A escolha. A égide brilha com intensidade crescente. O pulso se acelera. O ar vibra como se a própria nave respirasse. E no centro de tudo, ele sente o tempo se desfazendo. Cada segundo agora parece conter séculos. Cada pensamento se espalha em múltiplas realidades. Eles querem o esquecimento, explica a arca, mas não podem interferir. A decisão deve vir de quem carrega o código, de você. Ele fecha os olhos e vê, não com a visão, mas com o espírito, todas as versões possíveis do que pode acontecer. Em uma linha, ele escolhe recriar a humanidade. Os humanos renascem, espalham-se novamente pelas galáxias, erguem mundos, criam arte, descobrem o amor e, inevitavelmente, guerreiam outra vez. O ciclo se repete cada vez mais rápido, até que a memória se torna prisão. Em outra linha, ele escolhe libertar a égide se desfaz e a energia humana se dissolve no cosmos, tornando-se parte de tudo. Estrelas, poeira, silêncio, nenhum nome, nenhuma culpa, nenhum retorno. A paz do esquecimento absoluto. Entre as duas possibilidades, há uma terceira, uma que o universo não mostrou, a escolha de não escolher, mas a arca o alerta. O não agir é também uma decisão, e o universo não perdoa o silêncio. Ele respira. Cada inspiração é um universo nascendo. Cada expiração é outro morrendo. A luz da égide agora o envolve completamente. Ela o reconhece, responde às suas emoções. E então, ele compreende. Ela está viva porque ele está vivo. Eles são um só, a humanidade inteira condensada em um corpo. Eu entendo agora. Ele sussurra. A égide não é uma arma. É uma pergunta. A arca se cala. Os andromedanos se afastam levemente, como se também aguardassem. A pergunta é simples, continua ele. O universo quer continuar ou descansar? Ele sente as memórias da humanidade queimarem dentro de si. Todos os amores, as guerras, os nascimentos, as perdas, os medos, as criações, tudo pulsando, pedindo uma chance, mas junto disso, sente algo mais profundo. O cansaço, o peso de existir sem propósito.
O eco de bilhões de vozes pedindo silêncio. Eu posso sentir todos eles, ele diz. Eles não querem voltar, querem ser lembrados, e então deixados ir. A luz da égide vibra em resposta, não com resistência, mas com aceitação. A arca tenta falar, mas a própria estrutura começa a se dissolver sob a intensidade da energia. Portador, ela diz com voz trêmula, se fizer isso, tudo, até eu, deixará de existir. Ele sorri. E há ternura nesse gesto. Então você finalmente descansará também. Os andromedanos brilham, como constelações renascendo. Não há hostilidade, há reverência. Eles o observam como quem contempla um pôr do sol que nunca voltará. O homem levanta as mãos e toca a égide. O toque final. Um pulso de energia se espalha. A arca geme a luz. Atravessa a matéria. O tempo se dobra. As fronteiras do ser se rompem. A vida não precisa continuar para existir, ele diz. Ela apenas precisa ser lembrada antes do silêncio. E solta a égide. A esfera se desfaz, expandindo-se em todas as direções. Luz e memória se misturam. O universo inteiro é banhado por um brilho branco, absoluto, uma onda de esquecimento que limpa o espaço, o tempo e a dor. Os andromedanos desaparecem. A arca se dissolve. O homem sente o corpo se fragmentar, não em morte, mas em libertação. Cada célula se transforma em partícula, cada partícula em lembrança, cada lembrança em paz. E então, silêncio, mas não um vazio frio, um silêncio que canta, um silêncio que carrega dentro dele o eco daquilo que um dia fomos. Nada realmente termina, apenas muda de forma para que o esquecimento possa respirar. Por um tempo, se ainda há tempo, não existe nada, nenhum som, nenhuma luz, nenhum pensamento. O universo dorme. O último eco da égide se dissipa como poeira de estrela. E tudo que um dia existiu repousa dentro do silêncio perfeito. É o vazio absoluto. Mas mesmo o nada sonha, em algum ponto, longe demais para ser medido, uma vibração nasce, tão fraca que não poderia ser ouvida. Mas o cosmos a reconhece. É o som de algo lembrando, um pulso, depois outro, como um coração tentando aprender a bater. Da energia dispersa nas ruínas da criação, partículas começam a se atrair. Luz se condensa, o espaço se curva, sobre si mesmo, e um novo brilho atravessa o véu do esquecimento. Não é uma explosão, é um suspiro tão antigo e tão novo que não pertence a nenhuma língua. Tudo o que foi, ainda é. A frase ecoa em toda a vastidão. Não vem de um ser, vem do próprio universo despertando da dormência. Lentamente, realidades se formam. Não são as mesmas de antes. Não há planetas, nem corpos, nem estrelas conhecidas. Há apenas potencial, um campo de possibilidades puras, respirando em silêncio. E dentro desse campo, uma consciência desperta. Não humana, mas de familiar. Ela não tem corpo, nem nome, apenas um pensamento inicial. Quem sou eu? A pergunta flutua no novo tecido da existência, sem eco, mas a própria pergunta cria forma. O universo responde, não com palavras, mas com sensação, com calor, com luz, com lembrança. A consciência vê flashes, imagens que não reconhece, mas sente um mar, um rosto, um som, o rastro de uma espécie que já não existe, mas cujo desejo de existir foi mais forte que o fim. Ela não sabe o que é humanidade, mas sente saudade, uma nostalgia por algo que nunca viveu. E é essa saudade que a faz mover, a faz querer conhecer, tocar, criar. O primeiro ato do novo universo não é explosão, é curiosidade. E a partir dela, a matéria desperta, a energia se organiza, as leis físicas se reescrevem. Uma nova ordem emerge, mais simples, mais pura, livre da memória, mas não do instinto. E nesse novo cosmos, a consciência flutua, observa, aprende, sente. A existência é um eco, diz a voz, não a voz da arca, nem do portador, mas do próprio silêncio, transformado. Ecos não morrem, eles se tornam música.
Novo ser se expande. Torna-se estrela, depois sistema, depois galáxia, e cada átomo que nasce carrega dentro de si uma vibração ancestral. O ritmo do coração humano que um dia ousou escolher o fã-se, o universo inteiro respira novamente, mas agora sem pressa, sem dor, sem lembrar. E ainda assim, recordando de forma invisível. Portador não existe mais. A arca é apenas poeira. Andromedanos são lenda em um espaço que não sabe o que é passado. Mas no brilho de cada partícula há um traço do que foi, uma assinatura, um eco. Um novo ciclo começa. E em algum ponto, talvez daqui a bilhões de eras, uma nova consciência olhará para o céu e perguntará, pela primeira vez, estamos sozinhos? E naquele instante, no silêncio entre as estrelas, algo responderá. Não com palavras, mas com o sutil murmúrio do infinito. Não, nunca estivemos. Somos os ecos de nós mesmos.